Muita gente acredita que sentir o Espírito Santo é algo reservado apenas a pessoas especiais, a pastores ou líderes espirituais. Mas e se eu te dissesse que isso é uma mentira que tem afastado milhões de cristãos de uma experiência real com Deus? A verdade é que Jesus nunca prometeu o Espírito apenas para alguns, mas para todo aquele que crê. E os sinais da presença dele são claros, mesmo quando silenciosos. Talvez você já tenha se perguntado: será que o Espírito Santo está em mim? Será que eu realmente consigo ouvir a sua voz? Essa dúvida corrói, porque parece que os outros têm experiências que você não consegue alcançar. Mas hoje você vai descobrir que há evidências espirituais que podem ser reconhecidas no seu dia a dia. E quando essas evidências são percebidas, tudo muda. Decisões ficam mais claras, o coração encontra paz e até as prioridades se transformam. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode quebrar conceitos errados que você carrega há anos. Pode ser que descubra que o Espírito já está agindo em você e você nem percebeu. Essa é a revelação que Jesus deixou para os seus discípulos e que continua viva para nós hoje. Ele sabe que muita gente carrega no silêncio a pergunta que não quer calar: como saber se o Espírito Santo está em mim? Ele não empurra fórmulas prontas, porque sabe que a fé não cabe em latas de conserva espirituais. Ele prefere começar pela sinceridade. Há sinais sutis, quase silenciosos, que se manifestam quando ninguém está olhando. Ele chama isso de marca de presença, não espetáculo, e convida quem ouve a olhar para dentro com coragem. Ele explica que Deus não se mede por arrepio, mas por fruto e direção ao longo do tempo. Ele pede que o coração se acalme, porque a pressa rouba percepções profundas. E de antemão sussurra: Espírito Santo, guia-me. É mais que frase, é chave que abre um caminho. Ele recorda o que aconteceu em Atos 2, quando a promessa se cumpriu e os discípulos foram visitados do alto. Ele lembra que a cena foi poderosa, sim, mas o impacto verdadeiro apareceu depois, na vida diária. Ele destaca que o Espírito não veio para visitas esporádicas, e sim para habitar, ensinar e consolar. Ele cita João 14, 16, 17, explicando que o Consolador estaria com e em nós, na rotina e na madrugada. Ele mostra que a promessa é para gente comum, que luta com contas, cansaços e dúvidas. Ele garante: quando Deus age, a vida não vira palco, mas laboratório de transformação real. E faz um convite maduro. Observar os sinais é aprender a ler a escrita de Deus no cotidiano. Ele abre o jogo. Quem busca sinais só no extraordinário, perde tesouros guardados no simples. Ele aponta que um coração pacificado em meio ao caos vale mais que 100 discursos. Ele sugere práticas discretas, um salmo ao amanhecer, um evangelho por semana, um momento de silêncio após o almoço. Ele indica um diário espiritual, 3 linhas por dia: o que senti, o que percebi, o que vou praticar. Ele recomenda ouvir um cântico bíblico e depois ficar em silêncio 2 minutos, apenas respirando. Ele propõe jejum de distrações por 20 minutos, sem tela, para treinar a atenção a Deus. E conclui o parêntese prático com uma piscadela. Deus fala melhor quando o barulho baixa. Ele sabe que alguns pensam: mas eu não sou do tipo místico, e se eu não sentir nada? Ele responde com ternura: sentir é bom, mas fé se sustenta em palavra e obediência. Ele explica que sinais não são fogos de artifício, são ajustes finos na bússola do coração. Ele lembra que Joel 2 foi ecoado em Atos. Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne, não sobre elites. Ele insiste: o Espírito não padroniza, personaliza, trata cada pessoa pelo seu nome. Ele alerta: comparar experiências alheias rouba a alegria das próprias evidências. E sugere: observe pequenas inclinações novas. Elas são bilhetes do céu. Ele oferece um teste prático, simples e honesto, para quem ama clareza. Ele propõe:
por 7 dias, escolher deliberadamente um gesto de amor que ninguém verá. Ele afirma: onde o Espírito habita, o amor encontra caminho, mesmo sem plateia. Ele orienta a anotar como eu reagiria antes e como reagi hoje, para ver a curva da graça. Ele recomenda ler Romanos 8 em 2 sentadas, sublinhando verbos do Espírito. Ele incentiva uma oração curta no trânsito. Conduz meus pensamentos, endireita meus passos. Ele conclui o exercício lembrando: constância revela mais do que intensidade esporádica. Ele sabe que há feridas antigas que criam barreiras invisíveis à percepção do divino. Ele acolhe. Deus não despreza quem chega quebrado. Ele reconstrói a partir das ruínas. Ele sugere pedir ao Espírito coragem para tocar memórias que ainda doem, com segurança e cuidado. Ele recomenda um passo concreto: reconciliar-se onde for possível, ou ao menos liberar perdão no secreto. Ele explica que o perdão não relativiza o mal, apenas nos solta das correntes dele. Ele aconselha buscar um conselheiro cristão maduro quando a dor é funda e confusa. Ele garante: onde o Espírito cura, a visão do coração volta a ficar nítida. Ele antecipa um desconforto comum. E se eu estiver me auto-enganando? Ele responde com serenidade. A Escritura é o prumo que alinha percepções espirituais. Ele sugere submeter as impressões ao crivo bíblico e à comunidade de fé. Ele destaca Atos 2 de novo. A experiência gerou vida comunitária, serviço e generosidade. Ele explica que o Espírito nunca contradiz a palavra. Ele a ilumina e aplica. Ele recomenda humildade. Ajustar rota faz parte do caminho dos sábios. Ele assegura: quando nos abrimos à correção, a verdade ganha espaço para florescer. Ele fecha a abertura como quem abre uma porta para a sala principal do tema. Ele diz que se o Espírito habita, algo começa a mudar nas escolhas de cada dia. Ele chama isso de reordenação silenciosa, uma troca de pesos na balança da alma. Ele afirma que o eterno começa a pesar mais do que o urgente e a paz substitui a ansiedade. Ele insinua que isso aparece nas decisões financeiras, nos afetos e até na forma de discutir. Ele prepara o coração de quem lê para notar movimentos que antes passavam batido. Ele começa lembrando que, quando o Espírito Santo ocupa espaço no coração, aquilo que parecia urgente perde o brilho. As conquistas que antes moviam cada passo, status, reconhecimento, acúmulo de bens, já não têm o mesmo peso. Não é uma mudança forçada, mas um realinhamento silencioso que acontece de dentro para fora. Romanos 8,5 explica: os que vivem segundo o Espírito, inclinados, estão para as coisas do Espírito. Isso quer dizer que o desejo natural se desloca, como uma bússola que encontra o norte verdadeiro. Quem antes media sucesso por aplausos, começa a medir por paz, por serviço, por propósito. E esse deslocamento é tão suave que às vezes só percebemos olhando para trás. Ele dá exemplos práticos para não deixar dúvidas. Antes, horas gastas com ansiedade sobre o futuro. Agora, momentos de oração se tornam descanso, porque o coração aprende a confiar. Antes, discussões acaloradas para provar um ponto. Agora, o valor está em ouvir e compreender. Antes, noites mal dormidas pensando em lucro. Agora, noites tranquilas confiando em provisão divina. A mudança não é o fim dos sonhos, mas a transformação da motivação por trás deles. O eu quero ser reconhecido vira eu quero servir mais e melhor. E é justamente aí que mora o segredo. O Espírito troca o centro da vida sem apagar os sonhos. Ele mostra que esse movimento se parece com uma árvore inclinando-se em direção à luz. A árvore não luta para se virar. Ela cresce naturalmente para onde há vida. Da mesma forma, o coração se volta para o que é eterno, mesmo sem grande esforço consciente. Os convites do mundo continuam presentes, mas já não têm a mesma força de sedução. O aplauso, antes essencial,
passa a soar vazio quando comparado à aprovação de Deus. O acúmulo, antes prioridade, já não satisfaz, porque a alma encontrou um bem maior, e cada passo nesse caminho abre espaço para uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele lembra que isso também toca as pequenas coisas do dia a dia. Quem antes se irritava facilmente, descobre paciência em situações banais. Quem antes fazia questão de sempre ter a última palavra, aprende a escolher o silêncio. Quem antes planejava cada detalhe com obsessão, agora sabe esperar pelo tempo de Deus. Essas pequenas mudanças são sinais discretos, mas profundos, de que o Espírito está agindo. E não é preciso alarde. Quem convive ao redor nota o perfume dessa transformação. É como se a vida começasse a emitir outra frequência, perceptível até para quem não entende de fé. Ele sugere práticas que ajudam a perceber essa reordenação. Uma delas é rever a agenda da semana e perguntar: isso reflete o que é eterno ou só o que é urgente? Outra é separar intencionalmente tempo para ajudar alguém sem esperar retorno. Pode ser visitar um vizinho idoso, ouvir alguém em crise ou contribuir anonimamente. Essas atitudes treinam o coração para buscar o que tem valor além do momento presente. Ele recomenda também o exercício do silêncio, alguns minutos diários para realinhar a mente. Esses gestos são simples, mas moldam a alma com delicadeza divina. Ele mostra que essa transformação também reorganiza a forma de lidar com bens materiais. O dinheiro, que antes era fim, passa a ser meio para abençoar vidas. A casa, que antes era orgulho, se torna abrigo para acolher pessoas. Os talentos, que antes eram motivo de vaidade, se convertem em ferramentas de serviço. Esse redirecionamento é libertador. A pessoa descobre que possui, mas não é possuída. É a diferença entre carregar um fardo e administrar um presente que veio do alto. E isso revela uma maturidade espiritual que não pode ser fabricada, apenas recebida. Ele termina abrindo caminho para o próximo ponto. Essa reordenação não nasce do nada. Ela nasce de uma fome nova, de uma sede que o mundo não consegue matar. É o coração clamando por algo maior, por uma presença constante que sustenta e atrai. É como se a alma dissesse: preciso mais de Deus do que do ar que respiro. E é nessa sede insaciável que mora o segundo sinal da presença do Espírito Santo. Um desejo crescente, uma busca contínua, uma comunhão que se renova a cada dia. E é exatamente sobre esse anseio profundo que ele vai falar agora. O desejo incessante por comunhão com Deus. Ele explica que há um vazio no coração humano que nenhuma conquista do mundo consegue preencher. É como correr atrás do vento. Quanto mais se tenta agarrar, mais escapa das mãos. Essa sensação, muitas vezes, é o Espírito Santo despertando um chamado interior. Não é carência comum, mas sede espiritual, que só se sacia na presença de Deus. O Salmo 42:1 traduz isso com clareza. Assim como a corça anseia por águas correntes, minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse desejo não nasce de esforço pessoal, mas da obra divina acontecendo no íntimo. E quando ele se acende, tudo o mais perde cor diante da beleza do Eterno. Ele mostra como esse desejo transforma a forma de orar. Antes a oração parecia uma lista de pedidos, quase um monólogo. Agora torna-se encontro, conversa, descanso no colo do Pai. O mesmo acontece com a leitura da Bíblia. Deixa de ser tarefa pesada e vira prazer. Ele sugere práticas, escolher um evangelho e lê-lo em voz alta, ouvindo cada palavra. Ou ainda meditar em um salmo por 3 dias seguidos, anotando impressões. Esse mergulho simples revela como a palavra passa a ser alimento e não obrigação. Ele lembra que esse desejo aparece nos momentos mais comuns. No ônibus, no trabalho, no silêncio antes de dormir, surge a lembrança de Deus. Não é religiosidade forçada, mas uma inquietação boa, como saudade da casa. Até as músicas mudam. Canções que falam de fé parecem falar diretamente à alma.
As conversas também mudam. O foco se desloca do trivial para o que edifica. Ele diz que esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está operando. A vida, pouco a pouco, se reorganiza em torno da comunhão. Ele fala que essa fome nunca se esgota, pelo contrário, aumenta. Quanto mais se experimenta da presença divina, mais se deseja. É um ciclo de satisfação e desejo renovado que mantém a fé viva. Ele compara ao mar. Por mais que se beba, ainda resta infinitude a explorar. A alma percebe que está diante de algo inesgotável e irresistível. Isso gera humildade. Ninguém pode se considerar cheio de Deus, sempre há mais. E é nesse movimento que a espiritualidade se torna viva, não ritualística. Ele mostra que essa comunhão também muda relacionamentos. Quem antes buscava reconhecimento humano passa a buscar a aprovação divina. A paciência com familiares cresce, a compaixão pelos amigos se aprofunda. Até mesmo com desconhecidos brota uma gentileza que surpreende. Isso porque estar perto de Deus é aprender a olhar os outros com seus olhos. Ele explica que não se trata apenas de sentir, mas de viver essa proximidade. E cada gesto concreto de amor reforça essa sede santa. Ele recomenda passos práticos para cultivar essa fome espiritual. Separar 15 minutos pela manhã para silêncio e oração. Desligar o celular antes de dormir e terminar o dia com um salmo. Escrever orações em um caderno como cartas ao Pai, relidas depois de meses. Participar de pequenos grupos de estudo bíblico para compartilhar aprendizados. Ou ainda adotar o hábito de agradecer por 3 coisas a cada noite. Essas práticas não criam o desejo, mas alimentam o que o Espírito já acendeu. Ele encerra preparando o coração para o próximo ponto, porque esse desejo não fica apenas no campo da devoção. Ele guia decisões. A comunhão constante abre espaço para o Espírito se tornar conselheiro diário. Quando a alma busca Deus, ela aprende a discernir o que é certo em meio ao confuso. É nesse ambiente íntimo que nasce a verdadeira sabedoria espiritual. E essa sabedoria não vem de livros apenas, mas da voz divina iluminando o caminho. Por isso, a jornada agora segue para o próximo tema, o caminho da sabedoria espiritual. Ele explica que cedo ou tarde, todos se deparam com decisões que parecem um labirinto sem saída. Há escolhas que não cabem em certo ou errado, mas exigem discernimento mais profundo. É justamente aí que o Espírito Santo se apresenta como conselheiro fiel. Provérbios 2:6 lembra: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Essa sabedoria não é apenas intelectual, mas espiritual, capaz de enxergar além das aparências. Ela não se limita a fórmulas ou teorias, ela ilumina o coração em meio à incerteza. E muitas vezes se manifesta em silêncio interior que traz paz quando tudo ao redor grita. Ele conta que essa sabedoria é diferente da lógica apressada do mundo. Às vezes ela diz, espere, quando todos dizem, corra. Outras vezes ela insiste, avance, quando o conselho humano é, segure-se. Esse contraste é a marca do Espírito. Ele vê o que os olhos humanos não alcançam. É como caminhar num quarto escuro com uma lanterna. Não se vê tudo, mas o próximo passo está claro. E quem aprende a confiar nesse guia descobre segurança no meio do caos. É um aprendizado que cresce na prática, não apenas na teoria. Ele sugere exercícios concretos para cultivar essa escuta da sabedoria. Antes de uma decisão importante, reservar meia hora em silêncio e oração. Anotar os prós e contras, mas também perguntar, Senhor, o que mais o Senhor quer me mostrar? Buscar conselhos de pessoas maduras na fé, que já enfrentaram dilemas semelhantes. Observar se a decisão gera paz interior ou inquietação persistente. Ele insiste, a paz é bússola, a inquietação é alerta.
Esses passos simples ajudam a treinar o coração para ouvir o Espírito. Ele lembra de situações do dia a dia em que essa sabedoria se revela discretamente. Uma palavra que poderia ferir, mas é substituída por silêncio respeitoso. Uma oportunidade de lucro rápido que é recusada por não refletir integridade. Uma reconciliação buscada, mesmo quando o orgulho gritava para evitar. Essas escolhas parecem pequenas, mas revelam direção divina em detalhes. Elas moldam o caráter e constroem confiança na voz de Deus. E mostram que sabedoria não é luxo, mas necessidade prática. Ele reforça que a sabedoria espiritual não dispensa as Escrituras. Pelo contrário, nasce delas. Ao ler, o Espírito Santo faz certas palavras saltarem, como se fossem sublinhadas por dentro. Esse é um dos modos mais comuns da direção divina. Ele sugere, antes de abrir a Bíblia, orar brevemente pedindo luz para entender. Ler um provérbio por dia, por exemplo, pode se tornar escola prática de sabedoria. E ao aplicar o que foi lido, descobre-se que a palavra não é teoria, mas guia vivo. Assim, a sabedoria de Deus se infiltra até nas rotinas mais comuns. Ele lembra do exemplo de Paulo em Atos 16. O apóstolo planejava ir à Ásia, mas o Espírito Santo o impediu, direcionando-o à Macedônia. Aos olhos humanos parecia ilógico, mas resultou em expansão do Evangelho. Esse episódio mostra que sabedoria divina pode contrariar expectativas humanas e que confiar no Espírito é abrir mão do controle absoluto para receber direção segura. Ele ressalta, às vezes, a lógica humana vê atalhos, o Espírito enxerga perigos invisíveis. E é essa diferença que revela o cuidado divino em cada passo. Ele deixa claro que esse caminho da sabedoria prepara o coração para algo maior. Porque quanto mais o Espírito guia, mais sensível o coração fica ao que precisa mudar. Não apenas em escolhas externas, mas em atitudes internas que pedem transformação. E é nesse ponto que surge um outro sinal poderoso da presença divina. Não se trata apenas de saber o que fazer, mas de sentir quando algo não agrada a Deus. É a convicção suave, mas firme, que incomoda e chama a mudança. Ele explica que um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo é o incômodo silencioso diante do erro. Aquilo que antes passava despercebido começa a pesar no coração. Uma palavra ríspida, uma mentira inofensiva, uma atitude de orgulho. Tudo gera desconforto. Não se trata de culpa opressora, mas de convicção amorosa. João 16:8 diz que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento não é acusação, mas convite à mudança. É como uma luz acesa num quarto escuro, revelando detalhes que antes estavam ocultos. Ele mostra que essa sensibilidade é libertadora, não condenatória. O Espírito não aponta falhas para esmagar, mas para curar. É a diferença entre alguém que acusa e alguém que guia. A acusação gera desespero, a convicção gera arrependimento e esperança. Ele lembra que arrependimento não é remorso estéril, mas decisão de mudar direção. Assim, cada pequeno incômodo pode ser visto como oportunidade de crescimento, e quanto mais se responde a essa voz, mais o coração se molda à vontade de Deus. Ele traz exemplos do cotidiano para tornar claro. Alguém que costumava reagir com raiva percebe que agora se arrepende depois de uma explosão. Quem antes justificava um jeitinho em negócios, agora se sente desconfortável. Ou ainda, quem se calava diante de uma injustiça, agora sente peso por não defender o fraco. Esses sinais mostram que o Espírito está operando internamente. Não se trata de se tornar perfeito, mas de não se conformar com velhos hábitos. É a prova de que Deus está refinando o caráter em silêncio. Ele recomenda práticas que ajudam a ouvir essa voz de convicção com mais clareza. Manter um momento de exame diário. Antes de dormir, refletir sobre atitudes do dia. Perguntar: o que agradou a Deus?
O que eu preciso corrigir amanhã? Ele sugere até escrever isso em um caderno de oração. Esse exercício transforma erros em aprendizado, em vez de fardos pesados, e cria espaço para perceber como o Espírito vai moldando a vida pouco a pouco. Esse hábito é simples, mas gera frutos de consciência e transformação. Ele lembra que o Espírito não apenas aponta, mas dá força para resistir. A convicção não vem sozinha, junto dela vem a capacitação. É Ele quem ensina a dizer não à tentação e sim àquilo que agrada a Deus. Quando a vontade humana fraqueja, o Espírito dá escape e estratégia. Isso mostra que a luta não é vencida pela força própria, mas pela graça que sustenta. E cada vitória, por menor que pareça, é testemunho da presença dele. Assim, a sensibilidade ao pecado se torna uma bênção, não um peso. Ele destaca que essa transformação alcança até áreas antes intocáveis. Palavras que antes feriam agora são substituídas por gentileza. Hábitos escondidos que pareciam impossíveis de largar começam a perder força. Relacionamentos partidos encontram espaço para reconciliação. Até pensamentos, antes dominados por rancor, passam a ser visitados pela paz. Tudo isso é evidência de que o Espírito está operando no íntimo, e cada passo dado é sinal de libertação crescente. Ele conclui lembrando que essa convicção abre espaço para algo ainda mais visível. Porque à medida que o Espírito trabalha por dentro, frutos começam a aparecer por fora. Esses frutos não são forçados, mas naturais, como resultado de um coração transformado, e eles se manifestam em atitudes, palavras e gestos que impactam quem está ao redor. É o amor, a paz, a paciência, a mansidão que florescem em terreno fértil. É a prova viva de que a presença de Deus não é teoria, mas vida real. Ele explica que uma das maiores evidências da presença do Espírito Santo não está no que se sente, mas no que se manifesta. Não é sobre arrepio ou emoção passageira, mas sobre transformação visível de caráter. Paulo descreve isso em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não nascem do esforço humano, mas brotam naturalmente de um coração regado pelo Espírito. É como uma árvore que, ao ser nutrida, não precisa forçar o fruto, ele simplesmente aparece. Da mesma forma, o cristão cheio de Deus produz frutos que todos ao redor percebem. E cada fruto é prova viva de que o Espírito habita e age. Ele dá exemplos práticos que revelam esses frutos no dia a dia. O amor que se estende até a quem não merece, perdoando em vez de revidar. A alegria que permanece mesmo quando as circunstâncias não favorecem. A paz que sustenta no meio de diagnósticos médicos difíceis ou crises financeiras. A paciência que evita respostas apressadas em discussões familiares. A bondade que se traduz em pequenos gestos, como ajudar um vizinho ou acolher alguém aflito. Essas expressões não são teatrinho religioso, mas frutos reais do Espírito Santo. Ele ressalta que o fruto se manifesta em silêncio, sem necessidade de palco. Não é preciso anunciar mudança. Os outros notam sem palavras. Um colega de trabalho percebe que você já não reage como antes. Um amigo nota que, em vez de ironia, agora há ternura em suas palavras. Até os filhos ou cônjuge percebem que a atmosfera da casa mudou. Isso mostra que o Espírito não se limita à igreja, mas invade a rotina. E o ordinário se torna extraordinário porque ele está presente. Ele recomenda práticas simples para cultivar esse terreno fértil. Cuidar das palavras que saem da boca, transformando reclamações em gratidão. Praticar a disciplina de anotar diariamente 3 atos de bondade feitos ou recebidos. Investir tempo em ouvir os outros com atenção genuína, sem pressa de responder. Escolher intencionalmente reagir com calma quando a irritação tenta tomar conta. Essas atitudes, alimentadas pela oração e leitura da palavra, fortalecem o fruto.
E quanto mais o coração se entrega, mais abundante se torna a colheita. Ele lembra que esse fruto não abençoa apenas quem o carrega, mas todos ao redor. Um coração cheio de paz se torna refúgio para os que estão em guerra interior. Um espírito alegre contagia quem está pesado e abatido. A mansidão desarma conflitos que poderiam se tornar feridas profundas. A fidelidade inspira confiança em tempos de deslealdade. É como um perfume espiritual que se espalha e transforma ambientes. E esse impacto silencioso é uma das marcas mais fortes da ação do Espírito. Ele fala também que cada fruto combate uma obra da carne. Onde antes havia ódio, brota amor. Onde reinava discórdia, nasce paz. Onde havia impaciência, floresce paciência. Onde havia egoísmo, surge bondade. Esse contraste não é coincidência, mas resultado da presença ativa de Deus. E quanto mais se entrega, mais a vida se afasta dos velhos padrões. Não se trata de perfeição, mas de direção. O coração se inclina para o que é eterno, e os frutos se tornam testemunho vivo de quem guia a jornada. Ele conclui preparando o coração para o próximo sinal, porque esse fruto não é apenas reflexo do Espírito, mas também treinamento para ouvir sua voz. À medida que a vida é moldada, cresce a capacidade de discernir o que Deus deseja. Não apenas em atitudes, mas em escolhas complexas que pedem direção divina. É quando se descobre que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o Espírito Santo ensina a identificar essa vontade, mesmo quando tudo parece confuso. Ele lembra que uma das perguntas mais comuns do coração humano é: qual é a vontade de Deus para mim? Não se trata apenas de decisões grandiosas, mas também dos pequenos rumos do cotidiano. Romanos 12:2 orienta: transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que ajusta pensamentos e sentimentos. Não é uma fórmula mágica, mas uma caminhada de escuta e obediência. E cada passo dado em confiança abre clareza sobre o caminho seguinte. Assim, o discernimento se constrói na prática, não na teoria. Ele explica que discernir a vontade de Deus não é prever o futuro. É aprender a reconhecer quando algo se alinha ao caráter e propósito divinos. Às vezes, isso se manifesta como uma paz profunda que confirma a escolha. Outras vezes, como uma inquietação persistente, sinal de que não é o caminho certo. Esse sussurro interior é obra do Espírito, que fala ao coração de quem está atento. E quem já experimentou sabe, a paz de Deus pode ser mais convincente que 1000 argumentos. É a bússola silenciosa que aponta a direção correta. Ele mostra isso com exemplos do dia a dia. Alguém diante de uma proposta de trabalho lucrativa, mas que exige desonestidade. Tudo parece atraente, mas o coração não encontra descanso. Outro, diante de uma decisão familiar importante, sente paz mesmo sem garantias externas. Esse equilíbrio é sinal de que o Espírito está guiando por caminhos diferentes dos do mundo. É como se Deus dissesse: confie, mesmo que não entenda agora. E esse exercício ensina a depender mais da fé do que da lógica pura. Ele lembra da experiência de Paulo em Atos 16. O apóstolo planejava ir à Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Aos olhos humanos parecia um contrassenso, mas Deus tinha outro plano: levá-lo à Macedônia. Ali, o Evangelho alcançou terras que mudaram a história. Esse episódio mostra que discernir a vontade divina pode significar mudar rota de última hora. E confiar nessa direção é acreditar que Deus vê além do que nós enxergamos. É aceitar que a lógica humana é limitada, mas a sabedoria divina é perfeita. Ele recomenda práticas que afinam a sensibilidade ao discernimento. Orar antes de cada decisão, mesmo as aparentemente pequenas. Consultar as Escrituras,
deixando que textos iluminem os dilemas pessoais. Buscar conselhos de pessoas maduras espiritualmente que já trilharam esse caminho. Anotar as impressões e perceber como Deus confirma por meio de sinais consistentes. Esses hábitos criam terreno fértil para perceber a voz do Espírito. E com o tempo, a confiança cresce a cada experiência de direção confirmada. Ele fala que discernir a vontade de Deus também exige esperar. Há momentos em que o silêncio divino é convite à paciência. A mente quer pressa, mas o Espírito ensina que a resposta vem no tempo certo. Essa espera não é vazia, é espaço de oração, confiança e vigilância. É aprender a descansar em Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. E muitas vezes é justamente nesse intervalo que o coração amadurece. Porque discernir não é apenas saber o caminho, mas ser moldado para andar nele. Ele encerra mostrando que esse discernimento prepara para algo mais profundo. Pois além de entender a vontade de Deus, o Espírito ensina a se conectar a Ele em oração. Não apenas em palavras humanas, mas numa comunhão que ultrapassa o entendimento. É quando a alma descobre que até nos gemidos sem voz, Deus escuta. É o Espírito intercedendo de maneira misteriosa e poderosa. E essa experiência é tão real que se torna a marca da presença divina. Ele explica que há momentos em que as palavras simplesmente não dão conta. O coração está cheio, mas a boca não sabe expressar o que sente. É nesse lugar de fragilidade que o Espírito Santo entra como intercessor fiel. Romanos 8, 26, 27 afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando a mente não encontra frases, Deus ainda entende a oração. O Espírito traduz a dor, a alegria e até os silêncios em clamor diante do Pai. E essa experiência se torna um dos sinais mais profundos da presença divina. Ele mostra que orar no Espírito não é apenas falar, mas também ouvir. Às vezes é um suspiro que vira oração. Outras vezes é silêncio carregado de entrega. Pode ser em línguas espirituais, como relatado em Atos, ou em gemidos que ninguém entende. O ponto não é a forma, mas a conexão. O Espírito alinha o coração humano ao coração de Deus, mesmo sem palavras claras. E isso gera alívio, porque a pessoa entende que não precisa ter eloquência para ser ouvida. Deus conhece intenções antes mesmo de elas se tornarem frases. Ele traz exemplos práticos de como isso acontece no dia a dia. Uma mãe aflita, sem saber como orar pelo filho, apenas chora diante de Deus. Um trabalhador cansado, sem forças para articular pedidos, apenas suspira em silêncio. Um jovem inseguro dobra os joelhos sem palavras, mas sente paz inexplicável. Essas situações comuns mostram que a oração no Espírito vai além da linguagem. Ela é comunhão viva, sustentada pela graça. E esse consolo é acessível a qualquer pessoa que se abre ao mover divino. Ele recomenda hábitos que favorecem essa experiência. Começar com uma oração simples, reconhecendo a presença de Deus. Permitir alguns minutos de silêncio, sem apressar a mente a formular frases. Ler um salmo lentamente e deixar que ele inspire a conversa com o Pai. Estar disposto a se render, mesmo que isso pareça estranho no início. E se sentir paz ou impulso de orar em línguas. Não resistir, mas entregar-se. Esses passos abrem espaço para que o Espírito ore através da vida. Ele lembra que a oração no Espírito fortalece o coração em tempos difíceis. Nas noites em que a ansiedade rouba o sono, é Ele quem intercede. Nos dias em que faltam forças, é Ele quem segura a fé. E nos momentos de batalha espiritual, a oração no Espírito se torna arma poderosa. Efésios 6,18 orienta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso mostra que não há limite de tempo ou lugar para essa prática.
O Espírito está sempre disponível para interceder. Ele mostra que orar no Espírito também traz clareza. Às vezes, após minutos de oração profunda, surge paz em relação a uma decisão. Outras vezes, uma passagem bíblica ganha novo sentido, iluminando o caminho. Ou ainda, um peso inexplicável se desfaz, abrindo espaço para a alegria inesperada. Esses resultados não são fabricados, mas frutos da intervenção divina. A oração no Espírito não apenas conecta com Deus, mas reorganiza o interior. E pouco a pouco, a pessoa aprende a depender mais da voz divina que da própria razão. Ele finaliza mostrando que essa experiência não fica apenas na intimidade pessoal. Ela desperta coragem para testemunhar a fé de forma viva e autêntica. Porque quem aprende a orar no Espírito, aprende também a falar do amor de Deus com ousadia. O mesmo poder que intercede dentro é o que impulsiona para fora. E esse impulso se manifesta em palavras, gestos e ações que tocam vidas. É o Espírito transformando oração em testemunho. Ele lembra que o Espírito Santo não apenas consola e ensina, mas também impulsiona para fora. É impossível recebê-lo e continuar calado diante do que ele faz. Atos 1:8 declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é teatral, mas força interior que gera coragem. Quem antes se encolhia diante do medo, agora encontra ousadia para falar. Não é sobre técnica de discurso, mas sobre o Espírito falando através da vida. E esse é um sinal evidente de que Deus habita no coração. Ele explica que testemunhar não significa ser especialista em teologia. É compartilhar o que Deus fez de forma simples, mas verdadeira. Um pai que ora pelo filho doente e vê mudança. Uma jovem que encontra paz após anos de ansiedade. Essas histórias pessoais carregam mais poder do que 1000 argumentos. O Espírito unge o testemunho, tornando-o ponte entre o céu e o coração de quem ouve. E muitas vezes, a conversa mais simples se transforma em revelação para outra pessoa. Esse é o Espírito abrindo portas invisíveis. Ele traz exemplos de como essa unção se manifesta em situações comuns. Uma conversa no trabalho que, de repente, abre espaço para falar sobre fé. Uma carona em que surge a oportunidade de orar por alguém. Um comentário de esperança feito numa fila que toca mais fundo do que parece. São encontros aparentemente casuais, mas preparados por Deus. E quem está cheio do Espírito percebe esses momentos como convites divinos. O testemunho se torna natural, parte da respiração diária. Ele destaca que essa unção não se limita às palavras, mas também às ações. A integridade no trabalho, a generosidade silenciosa, a bondade sem segundas intenções. Essas atitudes pregam mais alto do que qualquer sermão. As pessoas começam a enxergar Cristo através do comportamento do cristão. E mesmo sem perceber, a vida se torna um reflexo vivo da graça de Deus. Esse é o Evangelho encarnado no cotidiano. É a fé que se traduz em obras, como Tiago ensina. Ele lembra que, às vezes, o testemunho mais poderoso acontece na fraqueza. Paulo disse em 1 Coríntios 2:4 que sua pregação não se baseava em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito. Isso mostra que a força não vem do orador, mas de Deus que age. Quando alguém fala com humildade, reconhecendo suas limitações, o Espírito se manifesta. O poder não está no desempenho humano, mas na unção divina. E é justamente aí que a mensagem toca mais profundamente. Porque a glória é toda de Deus, não do mensageiro. Ele recomenda passos para cultivar essa unção no dia a dia. Primeiro, pedir diariamente: Espírito Santo, enche-me para ser testemunha. Segundo, estar atento às oportunidades, mesmo nas situações mais simples. Terceiro, não desprezar pequenos gestos. Às vezes, um abraço fala mais do que palavras. Quarto, estudar a palavra para que o testemunho seja regado pela verdade.
Esses hábitos tornam o cristão mais sensível à voz de Deus e às necessidades do próximo, e cada encontro se transforma em chance de revelar Cristo. Ele finaliza mostrando que esse testemunho não é fruto de esforço individual. É o Espírito Santo quem dá coragem, sabedoria e discernimento para cada situação. E quanto mais se responde a esse chamado, mais clara fica a sensibilidade à voz de Deus. Afinal, para testemunhar é preciso ouvir primeiro o que o Pai deseja dizer. Essa conexão íntima se traduz em direção segura, mesmo em meio às incertezas, e essa experiência conduz naturalmente ao próximo sinal da presença divina. Ele lembra que, em meio ao barulho do mundo, há uma voz suave que insiste em falar. Não é um trovão que assusta, mas um sussurro que direciona. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que a intimidade com Deus não é privilégio de poucos, mas convite a todos. A sensibilidade à voz divina não nasce do esforço humano, mas da comunhão cultivada. Quanto mais perto se caminha do pastor, mais clara a voz se torna. E cada resposta obediente abre espaço para ouvir ainda melhor. Ele explica que essa voz se manifesta de formas diferentes. Às vezes é uma paz interior confirmando uma decisão. Outras vezes é uma inquietação persistente, alertando para evitar um caminho. Pode ser também uma passagem bíblica que salta aos olhos em momento oportuno. Ou ainda, um conselho sábio vindo de alguém usado por Deus. O Espírito fala de maneira pessoal, mas sempre alinhada à palavra. E nunca contradiz aquilo que o próprio Deus já revelou nas Escrituras. Ele dá exemplos práticos para tornar isso palpável. Um jovem que pensa em aceitar um emprego lucrativo, mas sente desconforto constante. Uma mãe que, ao orar por seu filho, encontra paz mesmo sem ver mudança imediata. Um líder que, diante de várias opções, sente clareza após ler um versículo específico. Essas experiências não são coincidências, mas direção espiritual. É Deus conduzindo passo a passo, como quem guia com cuidado. E essa certeza fortalece a fé em meio às incertezas da vida. Ele lembra do exemplo de Samuel em 1 Samuel 3. O menino ouviu a voz de Deus chamando, mas não a reconheceu de imediato. Foi preciso a orientação de Eli para que aprendesse a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Isso mostra que aprender a discernir leva tempo e prática. Assim como Samuel, muitos confundem a voz de Deus com impressões pessoais. Mas, com maturidade espiritual e ensino, a sensibilidade cresce, e a vida se torna cada vez mais afinada ao sussurro do Espírito. Ele recomenda hábitos que ajudam a treinar os ouvidos espirituais. Dedicar tempo diário em oração silenciosa, não apenas pedindo, mas ouvindo. Ler a Bíblia devagar, pedindo ao Espírito que destaque o que precisa ser visto. Buscar confirmação antes de tomar decisões importantes, aguardando a paz interior. Compartilhar impressões com líderes espirituais maduros para evitar enganos. Manter um diário espiritual, registrando momentos de direção recebida. Esses passos constroem um coração atento e preparado. Ele ressalta que obedecer à voz de Deus é parte essencial da sensibilidade. Não basta ouvir, é preciso responder com fé, mesmo quando a direção parece estranha. Às vezes, o Espírito pede atitudes contrárias ao esperado, como perdoar quem feriu. Outras vezes, ele convida a esperar quando tudo em volta pressiona pela pressa. Cada ato de obediência fortalece a sintonia com o céu. E cada vez que a voz é ignorada, a sensibilidade tende a enfraquecer. Por isso, ouvir e obedecer andam juntos no caminho espiritual. Ele termina mostrando que essa sensibilidade não é fim em si mesma. Ela prepara o coração para viver o mandamento mais importante de Jesus: amar, porque ouvir a voz de Deus é aprender a agir como Ele age, e nada revela mais claramente sua presença do que amar como Cristo amou.
É nesse ponto que a fé se traduz em atitudes radicais de perdão e compaixão. E essa capacidade sobrenatural de amar é fruto direto do Espírito Santo. Ele lembra que Jesus deixou um mandamento que resume toda a vida cristã. Em João 13, 34 e 35 está escrito: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse amor não é comum, nem limitado à simpatia ou afinidade. É um amor radical, que alcança até aqueles que não merecem. O Espírito Santo é quem capacita a viver esse tipo de amor. Sem ele, o máximo que conseguimos é um afeto humano limitado. Mas com ele, o impossível se torna prática cotidiana. Ele mostra que amar como Cristo amou significa perdoar em situações dolorosas. Estevão, em Atos 7, é exemplo disso. Mesmo sendo apedrejado, clamou para que Deus não imputasse o pecado aos seus agressores. Esse gesto não nasceu de esforço humano, mas da ação do Espírito em seu coração. O perdão, nesses casos, não é fraqueza, mas vitória espiritual. Ele sugere que quem luta com ressentimento comece com passos simples: orar pelo ofensor, ainda que sem vontade, anotar num caderno palavras de liberação e repeti-las diariamente. Esses pequenos gestos abrem caminho para que o Espírito complete a obra do perdão. Ele fala que amar como Cristo amou também significa servir sem buscar reconhecimento. Pequenos atos de bondade podem carregar peso eterno. Oferecer ajuda a um vizinho idoso, preparar uma refeição para uma família em dificuldade ou simplesmente ouvir alguém em crise. Essas ações parecem simples, mas refletem o coração de Jesus. O Espírito Santo nos lembra que amor não é sentimento apenas, mas decisão. Cada ato de serviço silencioso é uma semente plantada no terreno do eterno, e o fruto, cedo ou tarde, aparece. Ele ressalta que esse amor também é paciente e perseverante. É fácil amar quando tudo está bem, mas o desafio é permanecer firme nas adversidades. Esse amor escolhe não desistir de um casamento, mesmo em dias de dificuldade. Decide investir em filhos que parecem distantes, em vez de abandoná-los ao acaso. Continua acreditando em pessoas que todos já desistiram de apoiar. Esse tipo de amor não se explica pela lógica, só o Espírito Santo sustenta. E cada gesto perseverante se torna testemunho vivo da graça. Ele lembra que amar como Cristo amou é também se sacrificar. Não se trata apenas de dar coisas, mas de dar a si mesmo. Dedicar tempo a quem precisa, mesmo quando a agenda está cheia. Oferecer ombro amigo quando as próprias forças estão curtas. Colocar o outro em primeiro lugar, como Jesus fez ao entregar a vida. Esse amor custa, mas também transforma profundamente quem o pratica. E o Espírito dá força para não desistir nesse caminho. Ele sugere exercícios práticos para cultivar esse amor. Separar uma parte da semana para fazer algo intencional por alguém sem esperar retorno. Escrever cartas de encorajamento para pessoas esquecidas. Ligar para alguém que não recebe atenção há meses. Orar diariamente pedindo ao Espírito: ensina-me a amar como Cristo amou. Anotar experiências de amor vividas e refletir sobre o que mudou dentro de si. Essas práticas transformam amor em estilo de vida. Ele encerra, mostrando que amar como Cristo amou é o maior testemunho da presença do Espírito. Não há sinal mais claro de Deus em alguém do que esse amor que vai além do natural. Mas ele reforça. Não é teoria, é prática diária, moldada pelo Espírito. Esse amor, quando vivido, impacta famílias, comunidades e gerações inteiras. E é justamente aí que o cristão descobre que não está sozinho nessa jornada. Porque o Espírito Santo continua operando, guiando e moldando cada passo. Ele olha para trás e lembra de todos os sinais já apresentados. A transformação das prioridades, a fome por comunhão, a sabedoria do alto, a convicção amorosa, os frutos visíveis, o discernimento em meio ao caos,
A oração que ultrapassa palavras, a coragem para testemunhar, a sensibilidade à voz divina e, por fim, a capacidade de amar como Cristo amou, mesmo quando parece impossível. Esses sinais não são metas humanas, mas evidências da presença do Espírito. São lampejos de um Deus que habita e transforma de dentro para fora. Ele insiste que isso não é teoria, mas prática para o dia a dia. Não se trata de um sermão distante, mas de sinais que podem ser percebidos já hoje. Ele desafia quem ouve a examinar a própria vida com sinceridade. Quais desses sinais já estão visíveis? Quais precisam florescer ainda mais? A resposta não é culpa ou condenação, mas esperança, porque o Espírito não abandona, ele trabalha continuamente, e todo coração aberto é um terreno fértil para novos frutos. Ele lembra que Jesus prometeu: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Essa presença se dá pelo Espírito, que caminha lado a lado em cada passo. Mesmo nas noites escuras, mesmo nas dúvidas, ele está presente. A diferença é que agora você pode reconhecer os sinais de que não está só. Essa consciência muda tudo. Muda a forma de decidir, de reagir, de viver. É como andar de olhos abertos em um caminho que antes parecia confuso. E essa clareza traz segurança para continuar. Ele sugere uma atitude prática para selar esse aprendizado. Comentar: Espírito Santo, transforma-me. Não apenas como frase, mas como compromisso. Escrever isso em um papel, colar na parede, repetir em oração diária. Esse gesto simples se torna lembrete de que a transformação é contínua e que cada dia pode ser um novo encontro com Deus. O Espírito não pede perfeição, mas entrega sincera. E é essa entrega que abre espaço para milagres no cotidiano. Ele lembra também da importância da comunidade. Ninguém cresce sozinho. O Espírito age no coletivo. Participar de grupos de oração, compartilhar testemunhos, ouvir histórias de fé. Essas práticas fortalecem e inspiram a caminhada. Ele diz que cada comentário, cada gesto de apoio alimenta a fé de muitos e que, ao compartilhar, você pode ser resposta à oração de alguém. É assim que o Espírito espalha vida através da unidade. Ele olha nos olhos de quem acompanha e deixa um convite direto. Se ainda não é inscrito, clique agora e faça parte dessa família de fé. Ative as notificações para continuar recebendo palavras que edificam. Se já é parte, escreva: "Eu já sou dessa família", para marcar presença. Esse gesto simples cria laços e fortalece a missão de levar esperança. Cada nova pessoa que se junta amplia o alcance da mensagem. E juntos formamos um corpo que cresce em Cristo. Ele conclui com uma oração silenciosa em tom de conselho. Peça ao Espírito que guie seus passos, que ilumine seus pensamentos, que molde seu coração. A vida espiritual não é corrida de velocidade, mas maratona de constância. O Espírito caminha ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Tudo o que foi ensinado até aqui pode florescer em gestos concretos, e cada passo na direção dele é um avanço rumo ao propósito eterno. E é com essa certeza que ele encerra, preparando o coração para o que ainda virá. Você percebeu que os sinais do Espírito Santo não são conceitos distantes, mas marcas reais que podem transformar sua vida hoje. Agora a pergunta é: você está disposto a permitir que ele haja? Está pronto para deixar que suas prioridades mudem, que sua fé se fortaleça e que seu coração seja moldado para amar como Cristo amou? Pense nisso. Como seria sua vida se cada decisão fosse guiada pela sabedoria do alto? Como mudariam seus relacionamentos se o amor de Cristo fosse sua marca registrada? E o que aconteceria se, em vez de dúvidas e medos, você passasse a caminhar com a convicção de que o Espírito está dentro de você todos os dias? O convite está diante de você. Não deixe esse conhecimento ficar apenas na teoria. Coloque em prática, ore, busque intimidade, abra espaço para o Espírito agir.
Ele já está pronto para transformar sua mente, seu coração e sua história. E antes de sair, eu quero te desafiar. Escreva nos comentários: eu quero viver cheio do Espírito Santo. Essa frase é a sua declaração pública de fé e pode ser o primeiro passo para uma nova fase da sua vida espiritual. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua recebendo mensagens que fortalecem sua fé e te aproximam de Deus a cada dia.